Resumo da história do Brasil. A história do Brasil não começou em 1500. Muito antes dos portugueses chegarem, milhões de indígenas já viviam aqui. Com culturas próprias, línguas diferentes, tradições, crenças e formas de viver que existiam há séculos. O território brasileiro já era habitado por diversos povos indígenas. Eles viviam da caça, pesca, agricultura e conheciam profundamente a natureza. Mas tudo mudou com a chegada dos europeus. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. No início, Portugal se interessou principalmente pelo pau-brasil, uma árvore muito valiosa na época. Com o tempo, Portugal começou a ocupar o território de forma definitiva. Foram criadas grandes fazendas, conhecidas como latifúndios. A principal riqueza era o açúcar, exportado para a Europa. E para sustentar toda essa produção, milhões de africanos foram escravizados. Quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais, Portugal ficou ainda mais rico. Mas junto com a riqueza, vieram impostos pesados, exploração e revoltas populares. Uma das mais conhecidas foi a Inconfidência Mineira, que teve Tiradentes como símbolo da luta contra o domínio português. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com a frase: "Independência ou morte". Mas mesmo independente, o Brasil não virou uma república. O país se tornou um império. Durante o Império, o Brasil foi governado por Dom Pedro I e depois por Dom Pedro II. O país cresceu, teve avanços econômicos e expansão territorial. Mas a escravidão continuou, e a desigualdade social também. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabando oficialmente com a escravidão no Brasil. Mas os libertos foram abandonados, sem terras, sem apoio e sem oportunidades. Uma desigualdade que deixou marcas profundas até hoje. Pouco tempo depois, o imperador foi derrubado e o Brasil virou uma república. Mas no começo, o poder continuou nas mãos das elites, principalmente grandes fazendeiros. Em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil. Durante a ditadura, houve censura, perseguição política, repressão e falta de liberdade. Muitas pessoas foram presas, torturadas ou perseguidas por suas opiniões. No começo dos anos 80, milhões de brasileiros foram às ruas pedindo eleições diretas. O movimento ficou conhecido como Diretas Já, e se tornou um dos maiores movimentos populares da história do Brasil. Desde 1985, o Brasil voltou a ser uma democracia. Hoje o país possui eleições, Constituição, liberdade de voto e participação popular. Mas ainda enfrenta grandes desafios, como desigualdade social, corrupção, violência e falta de oportunidades iguais. O Brasil nasceu da exploração, da escravidão e da desigualdade. Mas também nasceu da resistência de milhões de pessoas que lutaram por liberdade, direitos e justiça. E talvez entender a história do Brasil seja exatamente isso: compreender o passado, para tentar construir um futuro melhor.